Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tudo bem, galera? Nessa noite de quarta-feira, dia 29/7, vamos começar mais uma live. Vamos, Edson querido, Alexandre, Clóvis, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando a nossa convidada, ela já está aqui. Ariadne, tu solicita a tua entrada, por favor? Jorge, Kisla Santos, sejam todos bem-vindos. Nessa noite que a gente vai falar sobre arte. Muito legal, deixa eu ver aqui, senão eu tento entrar aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Vamos ver aqui. Acho que agora a Ariadne está esperando aqui, ela logo vai aprovar. Vai aparecer na nossa tela. Nossa querida Ariadne. Olá! Tudo bom? Como está? Tudo bem? Tudo. Prazer estar contigo aqui, né? Que honra! Prazer é meu, obrigado pelo convite. Ah, Eu- imagina, imagina. Eu fico muito feliz de ter aceito a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Que é a arte e que tu estás tão imersa nesse ambiente tão rico, né? Tão produtivo, tão criativo. E é uma honra para a nossa cidade também estar contigo aqui, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Eliane Dávila, eu tenho um projeto chamado As Pessoas Inspiram, e eu sempre trago alguém, né, para conversar um pouquinho sobre essa ideia de inspiração, né? Dessa coisa que cada pessoa tem que nos inspira. E hoje a gente vai conversar com a Ariadne, que é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade de Novo Hamburgo. Ela é artista plástica, tem mais de 2.000 obras, né? Eu nem sei, pode ser que eu esteja defasada aqui, né? Mas pelo que eu peguei no papel, é mais de 2.000 obras, prêmios internacionais, nacionais e tudo isso, né? É uma honra para nossa cidade tê-la por aqui, né? E a gente vai iniciar hoje, então, falando sobre a história, a tua história, né? E a criatividade e teu amor pela arte, que eu acho tão bonito, né? E quando eu começo uma live, antes de tu começar a falar, Ariadne, eu sempre trago assim, uma frase, alguma coisa de algum autor legal, sabe? Mas aí eu comecei a olhar as tuas redes sociais e eu disse assim, não, tá aqui, ó, não preciso procurar de ninguém. Eu peguei uma frase tua. Olha a frase linda que tu escreveu. Novo Hamburgo, cidade que escolhi para viver, cidade que eu amo, cidade que me inspira, que eu faço minha arte, que eu compartilho o meu saber. Eu achei maravilhoso isso aqui. Eu achei assim divino para a gente iniciar a nossa live contigo, né? Contando um pouquinho de quem é a Ariadne e esse movimento todo da tua história. Vamos começar com a tua história. Quem é a Ariadne? Bom, Ariadne. Bom, sobre essa frase, essa é a minha relação com a cidade, eu não consigo entender diferente, não poderia ser diferente, né? Esse amor, assim, é permanente. Bom, quem sou eu? Pergunte se as pessoas estão te ouvindo. As pessoas, o Clóvis está me perguntando aqui se vocês estão me ouvindo, que às vezes essa minha câmera aqui, ela me falha um Conta um pouquinho. pouquinho. Mas fale um pouquinho. Se tu falar um pouquinho mais perto da câmera, eu acho que vai dar. Para mim tá legal. Como é que tá, Ok, galera? Vamos dando certo. sinais aí. É que esse telefone aqui eu esqueci, devia ter pego outro. Ele tem um som um pouquinho baixo. Uhum. Não, mas tranquilo. Tá ok. Bom, Ariadne, eu sou nascida no Rio de Janeiro, vim para Novo Hamburgo muito pequenininha, sou gaúcha de coração, de criação, de tudo. O nascimento é só um registro no papel. Sou casada com o Clóvis Vijales, tenho Hum, dois filhos maravilhosos, um neto, três que- cachorros oh. e atualmente estou no meu ateliê aqui em Hamburgo Velho. Sobre a minha história, eu comecei a desenhar muito cedo, eu fui uma criança muito tímida.
O meu pai era da Marinha e nós ou estávamos viajando com ele ou estávamos isolados em algum lugar, eu e minha mãe e depois o meu irmão, e não tinha muito contato com criança, não tinha muito contato com outras pessoas, assim, nós sempre éramos estranhos no lugar onde a gente estava. E aí, Sim. nisso, eu aprendi muito pouco a brincar com brincadeiras de criança. Então eu aprendi muito a desenhar, aprendi muito rápido a desenhar, aprendi a ler antes de aprender a escrever. Quando eu vim para Novo Hamburgo, eu tinha 5 para 6 anos de idade e nessa época eu já lia, fui para a escola, já tinha facilidade, sempre tive facilidade no colégio, sempre. E aprendi cedo que o desenho era um meio de socialização. Na minha história, a arte me incluiu, a arte me deu caminhos e me abriu portas que eu jamais conseguiria de outra maneira. Eu tive acesso a viajar para o exterior, a participar de feiras, a conhecer pessoas a governadores, a prefeitos, a ministros, conheci pessoas de entidades importantes, conheço muita gente, graças ao meu trabalho. E não foi ao poder aquisitivo, não foi ao que eu podia ter. O ser, nesse caso, ele me proporcionou um mundo que os horizontes se abrissem. E foi muito legal. Então, assim, a minha história é uma história de muita batalha, porque não é fácil ser artista plástico. A gente brinca que a gente trabalha o dobro, ganha a metade e leva a fama de vagabundo. Porque todo mundo pensa, mas pinta, mas para ganhar a vida, do que tu vive? Né? E a arte, ela é a essência da nossa vida. Então, as pessoas não se dão conta. Talvez agora, com essa pandemia, elas tenham se ligado um pouquinho do quanto elas precisavam de um filme para assistir, de um livro, de uma música, de fazer desenho, fazer teatrinho com as crianças, de fazer... Talvez agora elas tenham tido a oportunidade de vivenciar isso, quanto a arte está dentro da nossa vida, o quanto ela é importante e o quanto nós precisamos dela. Então, se elas não tiveram consciência, eu acho que elas têm que pensar um pouquinho, porque eu tenho certeza que elas passaram o tempo, que elas estão passando o tempo, uma boa parte dele, curtindo coisas relacionadas à arte e à cultura. Então, assim, essa é a minha história, rapidamente, sem muitos detalhes, é claro, né? Mas rapidamente. Certo. E como tu começou, assim, tu veio para cá, enfim, se apaixonou pela cidade em função também dos teus pais virem para a cidade, enfim, né? E depois eu vi que tu ganhaste um prêmio logo lá nos 14 anos, né? Lá em 74 tu já estava com um prêmio, porque era o teu dom, né? O teu dom já estava aflorando desde criança, como tu comentou, né? Mas, enfim, como depois tu descobriu, assim, isso foi claro para ti de fazer uma carreira... fazer por exemplo, uma faculdade de belas artes? Isso estava muito claro desde cedo para ti? Sabe que não, assim, ó, eu primeiro queria ser professora de matemática, depois eu queria ser dentista, aí eu queria ser arquiteta, eu tive, como toda criança, adolescente, uma porção de outros desejos, assim. E o que acontece é que aquela história do deixa a vida me levar, a vida leva eu, tudo que acontecia na direção de arte, na direção desse caminho, dava certo. Tudo que eu tentava sair do caminho era muito difícil e muito dolorido, não tinha condição de acontecer. Então, e a vida foi me mostrando que esse era o meu caminho. Então, ter esses ouvidos para o coração e ouvidos para a vida, para poder sintonizar com ela e saber qual é a nossa rota, acreditar, confiar que as coisas vão ser sempre para melhor e ela vai levando a gente, né, no rumo certo. Então, assim, eu comecei cedo mesmo a desenhar, principalmente. Tive professores maravilhosos que me orientaram sempre na direção de criar um estilo, na direção de
de ter uma produção mesmo, né, de trabalho. Uhum. Quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu entrei no Pasqualini, no colégio, na Ah, época, que legal. o senador Alberto Pasqualini, e, Sim. cara, assim, os professores de desenho gostaram do meu trabalho, e era turno integral, e já entrei com um grupo de alunos, nós fundamos um clube de artes na escola, que tinha um trabalho paralelo ao currículo normal. Nós tínhamos que ser os Uhum. melhores alunos, e os melhores alunos tinham o direito de participar, que desenhassem, né? Tinham o direito de participar desse clube, e o clube era assim, nós estamos na Sesc Brau, representando a escola, nós tínhamos um certo status assim no colégio. Eu participei da Bienal Internacional de Arte Infanto-Juvenil com 12 anos e fiquei em segundo lugar. Depois, um concurso de painéis sobre imigração alemã, em 74, que eu ganhei ali na categoria que eu estava, era a categoria Infanto-Juvenil, eu acho. E depois, na Sesc Brau mesmo, teve mais de 6.000 participantes no concurso que a Tintas Killing organizou, e eu ganhei o primeiro prêmio na categoria juvenil. O Carlão, o nosso grande artista Carlos Alberto de Oliveira, ganhou na categoria adulta, e eu ganhei Que na legal. categoria juvenil. E Eliane, assim, ó, foi uma referência, foi assim um marco dentro da nossa vida. Acredito que na do Carlão também foi um marco. A premiação foi em material de desenho e de pintura da Uhum. melhor qualidade. O Marciano, hoje, quando ele me conta que ele na hora de escolher os materiais, ele comprou como se ele comprasse para ele. Ele comprou tudo que ele tinha de desejo, assim, o sonho dele de consumo de material de arte, ele comprou. E esse material foi assim, determinante no desenvolvimento do meu trabalho. Aí eu entendi que existiam técnicas diferentes e que existia um aprimoramento técnico e que as pessoas precisavam pesquisar e precisavam ir buscar novas formas, novas maneiras de fazer o Uhum. trabalho delas. O material e a técnica, ela precisa conversar com a tua Uhum. ideia de trabalho. Tu precisa tirar dela o melhor possível, e isso é a metade do que as pessoas veem já. A ideia é a outra metade. Então, assim, Uhum. foram concursos, essas coisas que eu participei logo no início, enquanto eu era aluna do Pasqualini, foram essenciais para eu me dirigir para a direção da minha vida. Foi muito. Uhum. Sem dúvida. E as pessoas, né, que estavam contigo, a tua família também te motivou, te dava amparo nisso, né? Eu sei que os teus professores também, enfim. Como é que foi essa relação com a família, assim? A minha mãe é uma apaixonada pelo meu trabalho. Minha mãe é Ai. assim, a minha fã número um. Ela é babona, assim, é coruja demais. Eu tive professores que, por exemplo, assim, eu tive um professor chamado Kurt Walser, que é Uhum. história, nome de escola aqui em Novo Hamburgo, faz parte da história da cidade. O Kurt Walser foi meu professor de desenho no Pasqualini, e ele foi uma Uhum. pessoa importantíssima para mim, porque ele, num determinado momento, ele me pediu para fazer um trabalho extra da classe, que era um desenho de uma escultura grega. Eu fiz o desenho para outra semana, entreguei, ele era muito exigente. Aí ele pegou o desenho, olhou e disse: faça outro. Eu disse: ué? Daí eu fiz outro. Na semana, ele chegou para mim e disse: assim, faça mais uns 2 ou 3. Aí que eu Uau. entreguei para ele, disse assim: professor, por que tantos desenhos do mesmo assunto? Ele disse assim: Ariadne, é bom ir aprendendo logo. Assim, quando tu fores fazer um trabalho, tu precisas fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, seguindo a mesma direção, com o mesmo tema, pesquisando outras maneiras, outras direções daquele tema, para que lá no 10º, quando tu achares que não tem mais o que fazer, o horizonte vai se abrir para ti e tu vai ver que não existe tema limitado. Todos os temas são infinitos e que tem infinitas maneiras de fazer o mesmo assunto e infinitas maneiras de conseguir um resultado. Então, Ai, que assim, lindo. foi essencial. E depois teve o professor Shimizu na Fevale, que eu participei Uhum. de um concurso interno que tinha na Fevale, e eu mandei 2 desenhos. Um dos meus desenhos foi classificado para exposição. E aí e foi o que eu não tinha gostado muito. Daí
conversar com ele e ele disse assim para mim, Ariadne, deixa eu te dar uma dica assim, ó. Quando tu apresentares dois trabalhos para alguma coisa, eles têm que ter uma relação ou de tema, ou de estética, ou de forma. Mais importante do que ser conhecido, aliás, tão importante quanto ser conhecido o trabalho, é ele ser reconhecido. E se não for pelo traço, no início, que seja pelo tema, pela maneira, pelo enfoque que tu dá para ele. Então, assim, os dois trabalhos que tu fizeste parecem de duas pessoas diferentes. Então, assim, tu não pode fazer isso. O trabalho precisa ter uma identidade. E a identidade, tu busca a partir de um e tu não distancia o outro. Não vai lá para o outro lado. Não é o médico e o monstro. Tu vai até o teu caminho seguir noutra direção. Tu vai buscando, passo a passo, buscando Sim. na mesma forma de expressão a aprimoração, o aprimoramento do trabalho para chegar a algum lugar. Ai, que massa, que massa. Eu vou só dar uma lidinha aqui nas mensagens da galera, senão depois, para dar atenção também para eles, né? A Anne tá dizendo que tu és uma simpatia de pessoa, talento assim. Que mais aqui? O Arthur, saudades tuas, das tuas palavras, Ariadne, grande professora, deve ser um aluno teu. Que lindo isso, bárbaro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também para a Ariadne, fica à vontade, tá? Tá aberto o espaço, né? E enquanto isso, né, eu gostaria de saber, assim, desse processo criativo, né? Tu falaste agora dessa conexão que o artista tem com a sua obra, né? Enfim, como é que se dá esse processo criativo? Como é que tu construiu isso? Eu sei que tu tem várias séries dentro das tuas obras, né? Como é que tu faz isso? Como é que é o teu jeito de trabalhar, digamos assim? Olha, assim, ó, eu trabalho, e isto é importante dizer assim, eu não sei de quem é a frase, porque eu já li com uma porção de citações de autores diferentes, mas tem uma frase que eu acho muito importante, independente de quem tenha dito, que a pessoa, Uhum. o artista perguntado se ele acreditava em inspiração, ele disse que sim, claro, que a inspiração é essencial, e graças a Deus ela tinha chegado nele quando ele estava trabalhando, sempre trabalhando. Então, assim, eu acredito que o trabalho é o caminho para a gente, para ter inspiração e para tu achar os caminhos. É o trabalho continuado, é o trabalho Uhum. permanente. Eu sempre comecei, na minha história, assim, eu comecei um assunto e, de repente, aquele assunto abria uma porta diferente para outro. Eu comecei a fazer tendinhas de beira de estrada, por exemplo, e numa dessas idas para desenhar as tendinhas de beira de estrada, eu conheci a colônia japonesa e fiz um desenho da colônia japonesa, dos pacotes de flores. Quando Aham. eu de pacote de flores, aquele pacote, ele olhou para mim e disse assim: eu sou um caminho. Pode fazer infinitas variações dessa pesquisa. E aí eu comecei a fazer a Fábrica das Flores, que foi inspirada na colônia japonesa ali de Voti, nos campos de flores, nas estufas e nos pacotes enrolados com jornais que tinham notícias. E aí as notícias elas eram antigas, mas elas eram atuais ao mesmo tempo. E eu comecei a brincar com essas notícias no trabalho e usar a flor como uma desculpa, porque a desculpa ali era que eram flores, pacotes de flores, e o romantismo, nesse caso, está nos olhos de quem vê. Porque os pacotes de flores, se as pessoas observarem bem, são sempre margaridas, esse margaridão, que é uma modificação, é um transgênico, é uma modificação que foi feita, uma mistura entre o crisântemo, que tem uma longevidade no vaso, e a margarida, que é tão afetiva para nós todos. Todo mundo gosta de margarida, aquela flor simples, delicada, singela, né? E ele Uhum. misturar com o crisântemo e dar para ela uma longevidade dentro da nossa casa. O crisântemo ele não era muito aceito, porque era flor de defunto, era flor de fazer coroa de cemitério. Então, assim, Ah. o margaridão ele ocupou esse espaço. Então, assim, eu uso o margaridão como esse símbolo, assim, é um produto humano mexido da natureza, foi pego da natureza, foi modificado para servir como produto.
E as notícias dos jornais, eu brinco com o que está acontecendo ou com ideias minhas. Às vezes, eu construo todo um conceito em cima do quadro, já fiz Papa Pede Perdão, ah, já fiz até em homenagem a um campeonato que o Grêmio ganhou. Eu fiz os jornais, eles iam em torno disso, assim, com uma carreata. Eu botei, olha, nós aqui outra vez, botei num cantinho. Então, cada quadro de Pacote de Flores tem um assunto. Cada quadro tem uma intenção. Ele não é simplesmente mais um igual aos outros, como as pessoas podem ter a impressão, assim. Ah, é tudo Margarida? Não, não é tudo Margarida. Um é em homenagem ao Simões Lopes Neto, um é do Neruda, o outro é uma frase que eu achei, outra é música do Caetano Veloso. Cada quadro tem o seu discurso, tem a sua história. A sua linguagem, né? A linguagem. A sua linguagem. E aí, a partir disso, mas antes disso, eu já tinha feito lixos. E a partir dos lixos, eu fui fazendo formas de sapato, e das formas de sapato já surgiram os sapatos mesmo. E daí eu fui para sapatarias, e a identidade da cidade com as sapatarias e com a confecção de sapato me levou para as feiras de sapato. E isso foi também um motivo de eu ter pesquisado mais sobre sapato, sapatarias, e depois a série do Corearte, que eu visitei tantos curtumes para fazer os quadros que eles não fossem mentira. Porque, assim, eu fazia quadros de couro e aí, um determinado momento, eu desenhei um fulão e saía um tipo de colorido de couro de dentro daquele fulão. Daí uma amiga, filha de um dono de curtume, ela olhou para mim assim, Ariadne, isso nunca vai acontecer. Desse fulão nunca vai ter esse couro. E aí eu tive amigos também que me levaram dentro de curtume para conhecer todo o processo de curtimento, para eu ter do que falar. E aí eu fiz os couros esticados, que agora eu tenho uma série que se chama Corearte, que são peles de couro, de jacaré, eu tenho pele de boi mesmo, pintada, e aí elas são esticadas por puxadores de metal e corda em bastidor de madeira, e elas tem toda uma linguagem diferente daí no trabalho. Mas assim, sempre uma levou a outra. Os noturnos são o meu tempo, né? Eu sou uma pessoa muito noturna. O meu horário de dormir é 5 da manhã. Às vezes a igreja aqui em Hamburgo Velho, agora a igreja faz um barulhão às 6 da manhã. E aí eu sei que está na hora de dormir rápido para poder dormir um pouquinho. Assim, eu tenho um horário diferenciado, digamos. A noite é muito tranquila para trabalhar. À noite o telefone não toca, à noite não tem horário de refeição logo adiante para fazer, não tem que cuidar de nada em casa. Então, assim, é um período que dá aquele tempo para ter um silêncio mental. A noite, para mim, ela é isso, ela é um silêncio do mundo para que o meu pensamento possa se manifestar e possa se concretizar e possa tranquilo. E aí, esse é o meu horário. Então, os noturnos, eles têm essa conexão comigo, assim, muito forte. Eu gosto muito daquela série de trabalhos. E as multidões, chegou um momento... Sim, fala. É que eu mais gosto, eu ia dizer, as multidões. Eu adoro essa série tua, das multidões. Eu amo, eu acho lindo. Sabe que as multidões foi um processo longo. Eu notei há uns 15 anos atrás essa presença das multidões. Na verdade, não foi uma coisa que eu notei. Um jornalista fazendo um texto sobre meu trabalho, ele colocou que eu tinha uma característica da multiplicidade do cotidiano e a presença humana estava sempre implícita. Ela estava sempre ali. Ou as pessoas tinham bagunçado tudo, ou pelas notícias, sempre tinha a presença humana, estava ali no quadro, mas não estava visível. Aí eu comecei a pensar, puxa, eu podia trazer isso para fora, né? Trazer as multidões para... E comecei a fazer multidões e elas eram pessoas, elas eram muito personagens, elas tinham muita identidade, elas eram muito grandes no quadro. Então, lá na tem um painel lá que uma vez eu estava lá na Fevale e uma pessoa disse assim, Ariadne, por que não desenhaste uma gordinha?
E eu fiquei pensando, poxa, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Porque numa multidão não tem gordinha. Numa multidão não tem velho novo. Numa multidão tem pessoas, tem número, é quantidade. É aquela massa que se movimenta por algum motivo, mas que Uhum. é uma quantidade grande. Não tem a individualidade, ela fica bem de perto. Nós Uhum. somos uma multidão de seres únicos, mas essa particularidade ela acontece quando tu começa a cruzar as informações. Nós fazemos parte de uma multidão de pessoas que gostam de Caetano Veloso, eu faço parte. Uma multidão de pessoas que gostam de futebol, uma multidão de pessoas que gostam de dançar determinado. Se tu pegar todas as informações do que tu és e cruzar, tu é única. Ali tu é única. Quando todas as coordenadas se cruzam, somos nós. Então, assim, nós É. somos uma multidão de seres únicos. E quando eu me dei conta que eu estava fazendo errado, eu comecei a reduzir o tamanho, reduzir e resolvi fazer só as manchinhas. E eu resolvi que essas multidões tinham que sair dos quadros, elas tinham que aparecer de dentro da tela. Então, eu não cubro todo o espaço, eu trabalho uma outra textura, faço todo um trabalho antes com muitas camadas de tinta, respingado, tracinho, mancha, tudo. E daí, de repente, tem alguns quadradinhos e, de repente, começa que nem pixel. Começam a aparecer as multidões na tela. E aí essas Que multidões, elas fazem manifesto, aí elas estão na chuva, aí elas estão soltando balões, ou elas estão... Aí o tema, ele se desenvolve em todas as nossas... Em toda a variação do nosso cotidiano, em todos os locais ou situações em que a multidão está presente. Seja numa procissão religiosa, seja como eu já fiz, assim, ideia. Tem um quadro que se chama Ideia. Aí ele é uma bolha. Ele é uma bolha Hum. de cor que desce no meio da multidão. Então, assim, cada um deles, agora, na pandemia, as minhas multidões estão isoladas. Então, agora, Sim. sim, não tinha outra maneira. A multidão, ela está, nesse momento, isolada e precisava isso. Então, eu fiz os quadros, fiz de filas, fiz de isolamento social, com o quadro Uhum. todo em quadradinhos e as pessoinhas dentro dos quadradinhos, formando uma multidão, mas uma multidão em casa. Uma multidão Claro. que continuamos com a mesma característica. Metade da população está formando a multidão dos em casa. É. Então, continuamos sendo uma multidão, ainda que com distanciamento social, nós somos e vamos ser em qualquer situação, nós sempre vamos ser porque somos, precisamos que isso seja, né? Que isso seja a quantidade das pessoas para tudo. Para Nós que uma somos humanos, né, Ariadne? Todos nós somos humanos, né? Independente se estamos próximos, longe, a gente é de um, é nós, né? É todos. E isso tem uma conexão muito, muito interessante, né? Com essa tua percepção do artista e a realidade, né? Que tem que ir se modificando, né? Então é uma metamorfose mesmo, né? O trabalho de um artista. Eu imagino assim, né? Eu vou só aproveitar aqui que o Edson fez uma pergunta. Ele colocou assim, ó, como vem a inspiração? Já aconteceu de acordar e ter um sonho e tornar um trabalho, uma obra? Já aconteceu isso para ti? já aconteceu de eu estar assim, ó, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? E já aconteceu de eu estar muito preocupada de não conseguir resolver uma encomenda, por exemplo, né? Não conseguir resolver o que eu ia fazer, porque eu trabalho muito por encomenda. E a pessoa, Uhum, toda encomenda é um desafio. A pessoa me lança uma ideia e eu preciso fazer, tornar aquilo meu, né? Eu preciso digerir aquilo por um tempo e conseguir transformar aquilo. E eu não estava tendo ideia nenhuma. Aí eu de noite eu fico assim, meu anjo da guarda, pelo amor de Deus, não tenho mais tempo para ficar acordada pesquisando agora. Por favor, vamos bater um papinho, vamos ver qual é que é, assim, ver se eu me dá uma luz, né? Ah, não teve dúvida, eu passei a noite conversando com o meu anjo da guarda de manhã, eu disse assim, isso foi de verdade? Não, acho que não. E aí eu comecei a lembrar de coisas que podiam ser caminhos, assim. Não veio nada uhum. pronto, não era nada pronto, assim, do tipo, vamos fazer um quadro. Isso eu só tive em relação ao Mai. O Mai, uma vez, eu sonhei com uma série inteira de trabalhos dele.
eu sonhei que eu estava numa exposição dele e eu cheguei e falei assim, mas sonhei com uma exposição tua. Ela era assim, assim, assado. Tu fazia traços assim por cima, 2, 3 traços repetidos. Tu fazia assim, assim, assado. Expliquei para ele se matou rindo. Ele disse assim, por que não te preocupa com o teu trabalho, hein? O que passar assim? Mas foi uma situação que eu lembrei agora, assim, que uma única situação que eu sonhei com uma exposição ou com algum trabalho pronto, resolvido, não foi comigo, foi com outro artista. Mas eu, Outra. de acordar de manhã e ter a ideia que eu precisava e conseguir de manhã, quase meio-dia, e conseguir ter e ter ideia para fazer o trabalho, e isso já me aconteceu diversas vezes. Ai, que legal. A Ana que está dizendo que espetacular os teus trabalhos também. A Gi está dando um tchauzinho lá de Portugal também, uma amiga querida. Lembro de você nas tuas feiras, nas feiras, querida amiga. E me surgiu uma dúvida agora aqui, que eu queria uma curiosidade minha. Tu falaste que quando tu tem uma demanda de uma obra, né? Como é que tu faz esse encontro com a pessoa vem e eu, por exemplo, se for eu vou falar contigo, tu faz um tipo de questionário, pergunta, tu quer saber alguma coisa sobre quem vai comprar esse quadro ou como é que vem essa demanda, assim, para te criar e tentar se aproximar da pessoa que vai adquirir a tua obra? Eliane, assim, ó, de todas as maneiras possíveis já me aconteceu. Já me aconteceu de me pedirem para fazer um quadro pela internet, de me encomendarem assim, ó, nós precisamos de uma obra para assim assado, explicar ela para mim. Toda vez que tu passa uma imagem para alguém, as pessoas elas não imaginam a mesma coisa. Então, tu passa Uhum. uma ideia para mim, eu vou criando aquela imagem na minha cabeça, vou trabalhando e depois transformar aquilo em quadro. A maior parte das vezes acontece diferente. Acontece assim, a pessoa me procura, me explica qual é a situação, me dá todas as informações possíveis, aí eu faço mais perguntas, eu pergunto qual é a ideia o que ela tinha, tudo o que ela tinha pensado em relação ao quadro que ela queria. E aí, se ela me dá muita liberdade, aí eu faço muita liberdade. Se ela Uhum. dirigir muito o trabalho, eu esqueço um pouquinho que ela dirigiu muito o trabalho e eu tento fazer o mais pessoal possível o trabalho. O que eu digo assim que às vezes tem bastante informação que eu preciso colocar. Por exemplo, o selo do correio, né? Eu tenho Uhum. 13 do correio. Quando acontece uma encomenda do correio, é um concurso. São artistas do Banco do Correio, em que o Correio manda um tema, e aí tu pega aquele tema e tu fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para passar essa ideia toda de um lugarzinho desse tamanhozinho, às vezes 3x2, uma coisinha de nada, e precisa passar essa ideia toda ali, como que eu vou fazer? E aí eu faço 4, eu trabalho junto com meu filho, com o Rafael, e aí nós fazemos 4, 5, 6 ideias diferentes e aí a gente manda para eles lá, mas as ideias eles passam tanta informação. Por exemplo, tem um selo que é que foi criação nossa, que é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Então, Meu assim, Deus. pensa, uma ideia dessas para tu passar, uma coisa de 3x2, esse tamanhozinho, tu passar essa ideia. Ou a série América que a gente fez, luta contra a discriminação racial. Ou a luta contra a violência ao idoso. Meu A, Deus. ou a luta contra a discriminação ao autismo. São temas que tu fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu represento o autismo? Como é que eu faço uma luta contra a violência ao idoso? Eu não posso desenhar a violência. Eu não posso fazer o registro dessa monstruosidade no selo. Eu preciso falar disso sem falar disso. Então, assim, cada proposta de encomenda, ela é esse desafio. Quando é uma empresa que me encomenda porque está de aniversário e quer um painel, ou centro tecnológico, ou shopping em Porto Alegre, que eu fiz lá no Jardim Verde, fiz um painel para eles de 6 ou 7 metros. Cada ideia ela é
ela é única, ela vai ser única, o resultado, vai ser único o resultado, mas é um desafio. E eu gosto desses desafios, assim, ó. É pânico no começo, tu não tem ideia, tu fica na dúvida se a pessoa vai gostar. Isso é assim, se a gente se preocupasse com se a pessoa vai gostar ou não e ficar nessa linha, aí tu não trabalha com encomenda. Eu acho que quem não trabalha com encomenda é porque tem esse medo, tem o medo de não ser aceito quando a encomenda está resolvida. A encomenda ela é um desafio muito grande e tu põe a cara a tapa, né? Porque a pessoa pode amar ou pode odiar o trabalho e tá feito, né? Não tem. Então, assim, eu sempre fui movida por desafios. Eu tenho um painel que eu fiz no ano passado, o Happy Hour ali, uma exposição que foi eu acho que foi a maior encomenda que eu tive, foi a maior delas então, em termos de tamanho, que foi um painel que era para representar um segundo piso no boliche em Novo Hamburgo. Eu lembro dessa, eu vi. Muito. Então, Mas assim, enorme, né? 20 metros Enorme. Meu Deus. de altura, o tamanho dele. E eu fiz com giz pastel, com giz desenho. Foram 3 meses de trabalho sem parar. Então, assim, a chance de não dar certo, de não aprovar, ela tu descarta, que aí o medo fica de lado, ele só serve daí para te manter centrada, mas ele não guia a tua caminhada. O medo, ele precisa, o medo e esse medo mesmo de fazer as encomendas, ele precisa ficar como alguma coisa que te centra no caminho que tu precisa ir, mas ele não pode guiar a tua vida ou a tua carreira, ou seja, o medo não é um bom condutor. O medo é só um segurança. É só um segurança. Sabe que com certeza. Eu acho até que essa tua colocação, ela vale assim para a vida, né? Para todos os tipos de trabalho também, né? Porque se tu for buscar sempre o que tu tem, claro, tu tem que focar no que o teu cliente quer, enfim, mas tu tem que também se expor, né? E essa exposição, ela vai gerar a pessoa vai gostar ou não vai gostar, mas faz parte, mas isso não pode te impedir. Em qualquer, tu vai empreender, porque senão tu não faz nada, né? Tu fica ali reprimido, né? Essa tua criatividade, esse teu dom, ele fica reprimido. E isso é super importante. Essa dica que tu deu ali bem boa mesmo, né? Mas, Ariadne, vamos conversar um pouquinho. Já estamos sobrando 20 minutinhos aqui para não. Eu queria conversar contigo sobre tu trabalhaste uma época como diretora da cultura, né? Aqui de Novo Hamburgo. E tudo, né? Como é que foi esse tempo para ti? O que tu viu, assim, de facilidades, dificuldades, né? Como é que é essa vida do artista dentro de um centro de cultura mesmo, né? Dirigido esse centro. Foi uma experiência muito boa, Eliane. Foi muito rica. Eu aprendi que não é fácil trabalhar dentro do poder público, que existe uma porção de limitações que tu não faz, tu chega lá morrendo de vontade de fazer 1 milhão de coisas e que o sistema ele te limita, ele te coloca numa situação de que tu precisa lutar muito para conseguir que as coisas aconteçam. A criatividade é muito importante. A criatividade te leva a conseguir os melhores resultados. Como, por exemplo, assim, enquanto eu estava na Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Novo Hamburgo ganhou 2 prêmios de projeto mais criativo. Teve 2 vezes teve concurso, que é de 2 em 2 anos, pela FAMURS, e nós ganhamos nos 2 concursos o prêmio de projeto mais criativo na área de artes plásticas. Nossa! Dentro do Estado. É uma premiação bem legal, assim, que te deixa feliz por ter tentado fazer as coisas, né? Nós fizemos coisas bem interessantes. No Natal de Novo Hamburgo, na época, nós fizemos um concurso para Papai Noel, concurso de jingle. Eu dei a ideia para a hamburguesa colocar as luzinhas nos ônibus e foi um sucesso na época, os ônibus passeando pela cidade com as luzinhas.
Assim, nós trabalhamos muito. Eu fiz 2 salões de arte que foram nacionais, e teve até algumas obras inscritas internacionais. O salão Arte Sapato. Eu abri mão Uhum. da exclusividade do trabalho, que praticamente só eu trabalhava com o tema de sapato, e sugeri que os artistas produzissem com esse tema, para que Novo Hamburgo, além de um polo de logística de calçado, ele mostrasse que ele ainda é um polo de produção intelectual, um polo de produção cultural do sapato. Porque as pessoas questionam muito isso, né? Nossa, Uhum. eu levo meu trabalho sempre para as feiras de sapato, eu sou convidada da Coromoda, do SIC, da Uhum. Central, da FIMEC, para levar o meu trabalho com tema de sapato para essas feiras. E as pessoas dizem, bah, mas Novo Hamburgo já foi a capital do calçado. Eu levei meu trabalho para a WSA Shoe Show nos Estados Unidos, também em Las Vegas, 2 vezes, fui desenhar ao vivo lá, fazer o meu Que legal. trabalho. Expus na Europa, expus em outros países, assim, com o tema de sapato. Mas, assim, quando as pessoas dizem que Novo Hamburgo não é mais a capital do calçado, eu disse assim, bom, vamos ver o que significa ser a capital do calçado. Nós temos, a história é nossa, a história, a primeira exportação, uma cidade que mais exportou, as primeiras indústrias de calçado, as grandes indústrias de calçado, nós temos a história é nossa. Nós temos todas as entidades, são aqui, a Bicalçados, a Bicalçados, a Sintecal, Ibetec, agora a Sintecal, Tem todo um a ecossistema, Sintecal né, Ibetec, Ariadne? toda a estrutura de pesquisa, o centro de tecnologia, toda a estrutura de pesquisa do calçado está em Novo Hamburgo. Tudo é aqui, as sedes do país são aqui. Os cursos são aqui, o Senai, Novo Hamburgo, a Fevale tem incubadora, tem o curso de desenho de sapato. Novo Hamburgo tem tudo em torno da parte da criação do sapato. Nós somos a capital nacional do calçado, não produzimos mais tanto o sapato, mas isso é mão de Uhum. obra. Isso é mão de obra. Nós exportamos conhecimento. A China buscou em Novo Hamburgo os profissionais para montar as empresas lá e para trabalhar. As empresas, o resto do Brasil aqui, nós exportamos mão de obra para o resto do país. É Falando do verdade. Rio Grande do Sul, aqui, querido, nós exportamos mão de obra para o Brasil inteiro. A própria Coromoda, o Francisco Gaúcho, as pessoas que estimulam o mercado de sapato, as grandes feiras são de Novo Hamburgo. Elas são daqui, ou as pessoas são ligadas à nossa cidade. Então, as pessoas precisam parar de pensar que assim, ó, que uma capital de alguma coisa se faz com um monte de fábricas produzindo. Não é. Gramado não faz cinema. Gramado é a capital do cinema gaúcho, porque ela mostra e porque ela é intelectualmente uma incentivadora. Ela qualifica Claro. o cinema, fica a ideia. Então, assim, isso nós somos a capital nacional do calçado. Isso eu tenho bem claro comigo, assim, e eu queria mostrar isso quando eu fiz esse salão de arte, eu queria chamar atenção para isso. Eu queria que Novo Hamburgo continuasse fazendo o salão Arte Sapato, que nós aqui mostrássemos que nós temos arte voltada para esse detalhe da cultura, que nós temos essa arte e que nós recebemos do mundo inteiro a arte relacionada a isso. Infelizmente, não foi continuado pelas administrações, mas eu tentei semear isso, sim, e no futuro, quem sabe, né? E Claro, claro. Ai, que legal. Mas nós fizemos também, a gente fez uma música, que era uma apresentação no centro, todo último domingo do mês, com bandas, a gente fez o festival de nossa música. Dinheiro não tinha na secretaria, era a coisa mais clara, dinheiro não tinha, dinheiro não dava, tu tinha que conseguir produzir através de parcerias, através de patrocínio de alguém, tu tinha que conseguir fazer. E muitas vezes quem fez a programação visual, principalmente no primeiro ano, programação visual e o material de publicidade que saiu, foi eu e meu filho. O meu filho mais velho, o primeiro Natal foi produzido por nós.
o salão de arte sapato foi produzido por nós, a parte de propaganda, a parte de divulgação. Porque a prefeitura ainda não tinha uma agência, ainda não tinha contratado uma agência, ainda estava naquele período de acertar as contas dentro da prefeitura. Então, durante esse tempo, nós produzimos e foi nossa, foi um aprendizado gigantesco. A Imagina. dificuldade Foi, que tu é. foi... Não, eu Sim, acho que é interessante também para ti, porque tu viu um outro lado, né? Tu saiu da posição do artista, e isso é importante também para todos nós, né? Olhar esse jeito diferente, né? Porque às vezes a gente enxerga de uma maneira, e eu acho que a arte é justamente isso, né? É enxergar de forma diferente, né? Eliane, assim agora eu desculpo e eu consigo ver a dificuldade nas outras administrações, porque, por exemplo, o teatro está fechado, já estava antes da pandemia. Eu me lembro de quando nós entramos na prefeitura e o ar-condicionado estava estragado. Nós Nossa. passamos 3 anos tentando o tempo inteiro resolver isso, mas era todas as barreiras que tu pode, que as pessoas não conseguem imaginar. Elas não conseguem imaginar as barreiras que se colocam para tu não conseguir resolver alguma coisa dentro do poder público. O sistema, ele é feito para proteger o dinheiro, para proteger, para não existir falcatrua, para não existir corrupção, mas Uhum. dessa maneira ele também complica o funcionamento de uma maneira que tu não faz ideia. É Ingessa? impressionante. Engessa tudo. Nós queríamos colocar um ar-condicionado novo, mas nós não tínhamos como fazer o projeto do ar-condicionado, porque tu não pode ter dois trabalhos para a mesma coisa, porque daí é duplicidade de licitação. Tu não pode, Uhum. tu precisa praticamente conseguir o projeto de graça para poder depois lançar para fazer o projeto. É assim, ó, só vendo para acreditar. Só Eu estando lá, imagino. é uma lâmpadazinha que eu precisava para decoração de Natal, que custava R$ 13 no comércio normal. Tu abre uma licitação e o preço vem muito mais alto porque é uma compra oferecida para a prefeitura. Então, assim, eu aprendi que quando a gente vê lá na prefeitura, quando tu vê os preços, tu precisa, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, porque às vezes o preço que fazem para as prefeituras é muito maior do que a que está no mercado. Então é Ah, é tudo verdade. muito assim, particular, é muito só que dentro da administração. Claro que tem equipes inteiras que ficam cuidando disso, que ficam vigiando, que ficam procurando o melhor preço, o melhor de tudo, mas não é fácil. Não é fácil. Imagino. Eu vou ler aqui, o Edson também comentou que, falando ainda sobre o medo, né, que o medo rouba os sonhos. E é verdade mesmo, né? Aqui tem uma menina, ela comentou selos comemorativos do Correio. Foi esse que tu comentaste, né? Que esses selos, Eu que tu tenho trabalha com 13. criação de selos, né? Depois ela colocou aqui também Uhum. sobre a cidade de Novo Hamburgo, né? Que também formou ótimos profissionais no mundo inteiro e muita gente estudou em Estância Velha, que ela tem 2 filhos que são formados pela escola e também estão trabalhando hoje em curtumes italianos, né? Graças à escola de Estância Velha, né? Muita gente mandando beijos aqui para ti. Para finalizar, Ariadne, eu queria que tu comentasse como é que a gente, o que a Ariadne, onde a Ariadne está aqui em Novo Hamburgo, se alguém quiser falar contigo, saber sobre o teu ateliê, como tu dá aula ali, como é que funciona agora em tempos de pandemia? Eliane, eu me sinto privilegiada. Eu estou no Centro Histórico de Hamburgo Velho, na Olha, frente do São Sheffield, oh, no espaço mais significativo nobre. da criação da nossa cidade. Assim, é um espaço nobre em relação à nossa história, à preservação de patrimônio histórico. Eu estou na Casa da Lira, em frente à Fundação Sheffield. Quem não conhece, aqui o Hamburgo Velho, é na Avenida General Daltro Filho 876, aqui no Centro Histórico. Bom, a parte de cima da casa é uma casa lindíssima, é uma casa que tem 121 anos. A parte de cima da casa é o meu ateliê e sala de exposição dos meus trabalhos e aonde eu dou aulas de desenho e de pintura. Na parte de baixo eu moro
com a minha família, os meus cachorros aqui na parte de baixo. O espaço aqui ele está aberto todos os dias. Aberto não. Assim, ó, se as pessoas ligarem para a gente, nós recebemos diariamente as pessoas aqui. Tem alguns dias por semana que eu estou dando aula. Nós montamos um esquema aqui para poder voltar às aulas, porque nós também paramos no mês de março e tivemos que aguardar um tempão sem aulas. E depois, quando recomeçamos, eu coloquei 2 salas grandes, tem mais de 5 metros por 5 cada sala. Coloquei 3 mesas, então eu atendo no máximo 3 alunos que cruzam os horários, porque o atendimento é individualizado. Então, o aluno faz o seu horário e a proposta de trabalho é exclusiva para ele. Assim, ele faz o desenvolvimento das aulas para o aluno. Tem um básico do desenho e depois a gente entra em técnicas e trabalha com pastel seco, pastel a óleo, aquarela, acrílica. O conhecimento técnico eu tenho, posso oferecer para as pessoas assim o melhor possível. E as pessoas separadas dentro da sala, elas estão com distanciamento social. Nós colocamos álcool gel, lencinhos umedecidos com álcool para que as pessoas possam limpar, se quiserem limpar o material que elas estão usando. Toalhinha descartável, copinho descartável, tudo para o cafezinho. Todos os protocolos. Todo protocolo com o maior cuidado do mundo. Os cursos estão abertos para quem quiser fazer. Não existe pré-requisito. O único pré-requisito é a partir dos 12 anos de idade. Eu ainda não tenho estrutura física, porque antes dos 12 anos de idade, tu precisa ter outro tipo de acompanhamento e um outro tipo de aula mesmo. Eu já fiz com crianças, clube de pintura, tudo, mas eu dou aula a partir dos 12 anos, que daí a aula é mais técnica mesmo. Eu ensino a desenhar e ensino a linguagem dessas técnicas relacionadas a desenho e a pintura. Então, assim, o ateliê funciona das 2 da tarde às 10 da noite. Nesse horário, as pessoas organizam o seu horário para fazer aula. E tem os meus quadros aqui nas salas da frente. Estamos às ordens, nós temos telinhas pequenas de 10 por 15 até telas de 1,5 m por 1,5 m ou maiores. Tem os livros de colorir de Mo Reuter. De Novo Hamburgo está terminando. Vou fazer uma série nova. Mas tem canecas, a gente tem presentinhos aqui no ateliê também, com imagens do meu trabalho. Então, assim, está aberto ao público. Eu espero que as pessoas venham conhecer quem não conhece e quem já conhece que venha me prestigiar. Eu fico muito feliz de receber todo mundo aqui no meu ateliê. O Clóvis está colocando aqui o teu site, né? É www.ariadnedecker.com.br, né? E a Magna, Magna? Também está colocando que tem, acho que ela é tua aluna também, talvez. Ótimas aulas, enfim, né? De tudo. A Magna foi minha professora, foi minha colega e minha aluna. Ela foi minha professora no ensino médio de História da Arte, ela foi minha colega no pós-graduação e ela foi minha aluna de desenho no ateliê e ela estava desenvolvendo uma série muito bonita. Então, assim, a Magna é uma grande amiga, uma querida. E uma grande artista, né? Também. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ariadne, eu te agradeço de coração, foi um prazer enorme falar contigo, tá? A tua gentileza de estar disponível para todo mundo que está aqui também, para conhecer um pouco mais do teu trabalho, para saber um pouco mais desse processo de criação que às vezes é tão distante das pessoas. As pessoas imaginam, não, para pintar tem que ser artista, mas eu não sou artista, e essas coisas assim, né? O teu filho também está mandando um beijo aqui, beijo, mãe, o Make, né? Então, olha, te agradeço de coração mesmo, né? E tuas palavras finais. Bom, eu queria dizer que aprender a desenhar e a pintar é para todo mundo mesmo, tá? Não é para... é assim como aprender a fazer um esporte, a tocar um violão, a fazer um idioma. É uma técnica, enriquece muito a vida da gente. E tem uma recompensa emocional, a realização de uma obra sua, tem uma recompensa emocional muito grande. Meu ateliê está aberto a todos, venham me visitar, venham visitar aqui o espaço, visitem o meu site, o ariadnedecker.com.br, a minha loja para venda de produtos eu tenho pela internet também, nós fazemos entrega aqui em Novo Hamburgo, é o ariadnedecker.com.br/loja.
Então, foi um prazer falar com vocês por aqui. Fiquem em casa ainda. Vamos segurar mais um pouquinho, tá quase assim. A Covid está chegando muito pertinho da gente. Agora é hora de tomar muito cuidado, cuidados dobrados agora para poder ficar saudável e para nós podermos ter vida longa e muito feliz. Vamos nessa. As dificuldades, Isso aí. quando as pessoas me dizem assim, ó, mas a pandemia está deixando muitos problemas. Assim, sim, está deixando. Mas vale a pena para a gente lutar pela vida de todos, né? Então, assim, as vidas perdidas na pandemia são desnecessariamente perdidas. A gente precisa lutar para que não aconteçam mais. E para mim, esse isolamento, ele é um ato de amor a si, de amor aos seus e ao próximo. Ficar isolado significa preservar o outro, fazer o que tu gostaria que o outro fizesse por ti, cuidar um pouquinho da tua saúde. Então, quanto mais a gente puder esperar, a vacina vai chegar, está chegando, devagarinho o sistema de saúde vai aguentando o tranco para poder passar por isso, e nós vamos passar por isso tudo vai passar e vai ser bem melhor depois. Então, assim, muita paciência, resiliência e empatia para todos. E obrigada pela oportunidade. Perfeito. Gostaria só de comentar que a live vai ficar gravada, tá? Quem chegou atrasado, assistiu uma pergunta ali que vai ficar no IGTV, então se quiserem rever, né, na íntegra, podem olhar que vai ficar disponível, né? Também mandar um beijo para a Luciana, que é irmã do Clóvis, que foi minha colega também no Pasqualini, e está aqui também, então um beijão para ela também, acho que ela está em Santa Catarina, eu acho. Perdi um pouco do contato com ela, mas parabéns para nós, né, que estamos aqui, para toda a audiência que também te ouviu. E até a próxima, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.